Olá, meus amigos e amigas, vamos dar início a um novo programa Momentos de Luz. Agradeço a todas as pessoas que têm prestigiado esse programa, que têm gostado das coisas que eu tenho colocado. E, em função disso, muitas pessoas têm perguntado: quem é esse Cláudio José Miranda que fala tantas coisas novas, às vezes bonitas, mas de qualquer maneira diferentes? Quem é essa pessoa? Será ele um dirigente de uma igreja? Será um padrinho? Bem, quero dizer a você que eu não tenho nenhuma igreja. Na verdade, eu procuro me colocar como eu mesmo, a minha própria igreja, fazer do meu corpo um templo de Deus. Também não sou padrinho de ninguém. Quero me colocar como padrinho de mim mesmo. Ou, em outras palavras, eu quero que o meu eu superior comande cada vez mais toda a minha vida. Eu comecei no São do Mar há 36 anos atrás, onde tenho um agradecimento muito grande por tudo aquilo que eu vivi e aprendi nessa igreja. Depois me afastei do São do Mar, atualmente não participo de igreja nenhuma. Eu e minha esposa Elizabeth estamos desenvolvendo um projeto próprio que inclui trabalhos de Daime para poucas pessoas de vez em quando. Quero dizer que, na verdade, a minha melhor definição que eu posso colocar para vocês é que sou um irmão que plantou e agora está colhendo. E está, nesse momento, compartilhando aquilo que tem colhido através desse caminho do Daime. As minhas fontes para tudo isso que eu estou falando são os evangelhos, os 4 evangelhos, mais evangelhos recebidos espiritualmente. Principalmente aquele que é conhecido como o Grande Evangelho de João, que foi recebido no século XIX por um austríaco chamado Jacob Lorber, onde Jesus fala na primeira pessoa e nos seus 10 volumes ele esclarece tudo que nós precisamos saber sobre ele, sobre a criação e sobre o caminho espiritual. Me baseio também nos principais grandes santos e místicos cristãos, como, por exemplo, Santo Agostinho, São Francisco, São João da Cruz e muitos outros. Sobre esse grande evangelho, sobre esses grandes santos e místicos, vou desenvolver em outros momentos, em outros programas. E inclui também as revelações que eu recebo com o Daime. Cabe a vocês, então, escutarem o que eu tenho a falar e decidir se isso tem a ver, se tem verdade ou não. O que eu vou querer falar nesse programa de hoje é sobre a relação entre Daime e Jesus. Como eu coloquei nos outros programas, principalmente no último, existe uma relação oculta, mais real e concreta, entre Jesus e o Santo Daime, a Ayahuasca. Nossa doutrina é uma doutrina eclética, mais cristã. Ela é universalista, ou seja, inclui Buda, Krishna, Lao Tse e outros instrutores espirituais, mas ela é cristocêntrica, ou seja, Jesus, o Cristo, está no centro. Assim como o sistema solar, o Sol está no centro e os outros planetas giram em torno. Nós não somos obrigados a, como certas religiões, certas denominações cristãs fundamentalistas, que é só Jesus. Jesus é o principal, mas não precisamos excluir outros instrutores, outros profetas, outros avatares. Podemos e devemos nos beneficiar de tudo o que esses grandes instrutores colocaram, sendo que o parâmetro principal é aquilo que Jesus disse. Por isso é muito importante nós termos um conceito correto sobre Jesus, sobre Deus, sobre Jesus e a relação de Deus e Jesus. Existe muita confusão, muito equívoco, porque a maioria das pessoas não tem a consciência, o nível de consciência necessário
para entrar em comunhão, conhecer Deus, assim como conhecer Jesus. Né? Principalmente teólogos, né, procuram compreender Deus de uma forma racional. Só que Deus é amor, e o amor, né, não é captado pela razão humana limitada. Tá? É pelo coração que nós conseguimos conhecer cada vez mais Deus. E quem realizou esse conhecimento dessa comunhão com Deus, assim também com Jesus, foram os grandes santos e grandes místicos, que tiveram exatamente experiências místicas, experiências de comunhão, de sentir, né, não só crer, né, e tentar entender racionalmente, intelectualmente Deus, mas sentir Deus dentro de si, em tudo, sentir a presença de Jesus, do Cristo dentro de si. Então essas pessoas são aquelas que podem nos ajudar a compreender mais profundamente quem é Deus e quem é Jesus. No universo todo, né, esse universo criado por Deus, nós vamos perceber que na maioria da criação divina, nós encontramos 3 camadas, 3 níveis, tá? Seja no universo, na natureza, no átomo, na célula e na árvore, temos uma parte exterior, a casca da árvore, a parte intermediária da árvore e o núcleo da árvore, né, na célula, no átomo. Né? Temos também nas religiões, né, o lado externo, que a maioria segue, os ritos, as crenças, o lado intermediário, que é aquele dos buscadores, e o lado mais interior, né, que corresponde aos místicos, né, que estamos falando aí. No próprio homem, nós temos 3 camadas, 3 níveis, né, o corpo, a parte externa, a alma e o espírito, a centelha divina. Tá? Assim também nas escrituras sagradas, na Bíblia, nos evangelhos, né, nós temos também 3 níveis, 3 camadas de interpretação. Né? A primeira camada, a natural, onde tem muita sabedoria, mas é superficial, onde a maioria das pessoas, inclusive, né, teólogos, padres, pastores, ficam, né, onde à margem há muitas deturpações, né, daquilo, né, está nesses ensinamentos, nesses escritos. Temos um nível espiritual, né, uma compreensão mais profunda, esotérica, e o nível celestial, que é impronunciável, impossível de ser transmitida por palavras, porque é uma experiência íntima e única de cada ser humano, de cada buscador. Tá? Então, visto isso, né, eu vou lembrar aquilo que eu falei em outro programa, da evolução do conceito de Deus. Tem a ver com as 3 etapas ou eras espirituais da humanidade. A primeira era, a era do Pai, cujo principal personagem é Moisés, que trouxe a visão de Deus como um juiz que tem amor. A segunda era, a era do Filho, trazida por Jesus, onde Deus é apresentado como um Pai amoroso, onde Deus é amor. E a terceira época, ou era, que nós estamos entrando agora, é a era do Espírito Santo, que é Deus em nós e onde o amor é Deus. Tá? Então, essa é muito importante nós entendermos isso. Tá? Não se pode distinguir o amor de Deus. Tá? Essa distinção, né, é uma das principais causas dessa confusão espiritual da humanidade e da própria decadência espiritual da humanidade e do fracasso das religiões. Né? Então, 3 conceitos básicos, né, têm que ser bem compreendidos. Primeiro, Deus existe. Tá? Deus, segundo, Deus é o único ser. Porque se Deus, né, é um ser que merece esse nome de Deus, ele é o único ser, não tem nada fora dele. Né? A própria criação existe dentro dele. Então, tudo existe nele, dentro dele, e ele está, ao mesmo tempo está em tudo e em todos. Tá? Esse é o segundo conceito básico para a gente entender melhor quem é Deus, o que é Deus. Tá? E o terceiro elemento é exatamente esse, que Deus é amor ou o amor é Deus. Tá? Então, esse amor que é o criador de tudo, no mundo do universo espiritual e dos universos materiais. E
seguindo isso, precisamos entender, tá, que Jesus é a face humana desse Deus amor, desse amor que é Deus. Tá? Uma outra forma de colocar essa questão, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é o Criador, Pai. Deus é a criação, o Espírito Santo, que é uma outra forma de nos referirmos à face feminina de Deus. Tá? E Deus é a criatura. Tá? Ao mesmo tempo, essa criatura, que é o Filho de Deus, é Jesus, o Cristo, somos todos nós. Somos nós, todos nós. Por isso que o Padrinho Sebastião fala no seu hino, Deus é o verdadeiro homem. Todos nós fomos criados para manifestar Deus, para sermos o homem perfeito, que é essa manifestação de Deus enquanto criatura, né? Esse Criador que se fez criatura, não só em Jesus, como em todos nós. Jesus para nos dar o exemplo daquilo que todos nós podemos ser e devemos ser. Tá? Continuando. Antes de aprofundarmos, precisamos nos descartar de determinadas concepções equivocadas sobre Deus e Jesus. As principais são a espírita, onde Deus é uma alma que evoluiu, se tornou o governador espiritual da Terra. Então, há uma distinção entre Jesus e Deus. E existe também a concepções, podemos chamar de teosóficas, em que Jesus é um mestre entre outros mestres. Tá? E que, na verdade, até são várias eras, a era de Aquário, agora ele nem seria o mestre principal, seria um outro. Ele seria o mestre da era de Peixes, o mestre da era de Aquário seria um outro. Né? Jesus foi para o banco de reserva. Qual é a origem dessa concepção? Quando Jesus, quando veio aqui na Terra, nasceu aqui na Terra, todos os mestres espirituais no além, e na Terra e no além, se inclinaram, reconheceram a primazia de Jesus, menos alguns, que se recusaram realmente. Esse reconhecimento da primazia de Jesus está simbolizado pelos os 3 reis magos que vieram celebrar o nascimento de Jesus. São as tradições orientais que reconheceram a primazia de Jesus. Só que alguns mestres no além recusaram a reconhecer essa primazia de Jesus. Só que eles não poderiam ficar contra Jesus. Então eles criaram uma história em que Jesus era um mestre entre outros. É uma forma de diluir a importância de Jesus. Tá? Então, me desculpe quem segue essa linha, mas aquilo que eu recebi é isso. Me desculpe também os espíritas, todas essas linhas mesmo equivocadas têm um papel, têm um significado, têm uma contribuição. Tá? Mas está na hora da revelação. Apocalipse é a época do Apocalipse, e Apocalipse que é revelação. Revelação da verdade. Da revelação da verdade de Deus, da verdade de Jesus e da verdade da nossa própria essência divina. Tá? Jesus é uma chave. Tá? É uma chave que não é só para ser adorada, colocada no altar e ser adorada. Todos nós estamos numa prisão espiritual, desse mundo de ilusão. Então, só que as pessoas colocam essa chave no altar e ficam adorando essa chave, em vez de pegar essa chave, é para adorar Jesus, sim. Amar, adorar e seguir Jesus. Mas é para pegar essa chave e abrir a porta da prisão, escaparmos dessa prisão da ignorância da nossa essência divina. E Jesus abre essa porta. Os ensinamentos de Jesus é para isso. Tá? Qual é a visão dos grandes santos e místicos cristãos? Tá? E do próprio Jesus mesmo nesses evangelhos. Deus é esse amor que criou tudo, criou o primeiro ser, que era para ser o portador da luz de Deus. Esse ser, por causa disso, recebeu o nome de Lúcifer, portador da luz. Esse ser criou outros seres, que eram o seu séquito. Em um determinado momento, esse ser achou que podia prescindir do Deus Criador. E nesse momento, é a chamada queda de Lúcifer e do seu séquito, de milhões e milhões de anjos que foram criados por ele. Nesse momento foi criado o universo material.
Esse universo material é o cenário, né, já previsto por Deus. Deus deu livre-arbítrio a esse ser. Tá? Mas, ao mesmo tempo, ele criou oportunidade de regeneração de todas do próprio Lúcifer, de todas essas almas que caíram com ele. O universo material é esse cenário. Tá? E todas essas almas, então, que ganharam oportunidade de evoluir através desse universo material para se reintegrar, para voltar ao Pai. Tá? Tudo isso, né, tá, é o sentido profundo da parábola do filho pródigo. Quem é o filho pródigo? Somos todos nós, todos esses anjos caídos que estão evoluindo, né, através de diversas encarnações, através, né, de colônias de espirituais no além. Tá? E também Lúcifer, é todo o universo material. Todo esse universo material é como se fosse um grande homem cósmico. Esse grande homem cósmico é também uma outra forma de ver o filho pródigo. Tá? Então, para acelerar esse resgate de todas essas almas encarnadas e perdidas, né, nesse mundo material, nesse mundo de ilusão, tá? Para acelerar por amor, então esse Criador que é amor, por amor, se fez criatura, se revestiu a veste de carne, tá? Na pessoa de Jesus. Então, nesse sentido é que Jesus é o Filho. Tá? Esse corpo humano, né, é o Filho que serviu de instrumento para o próprio Pai. O Pai é o amor, né? Jesus é a sabedoria desse amor. Não dá, assim como não dá para separar o fogo da luz, né, também não dá para separar o Pai do Filho. Então, esse Criador, por amor, se manifestou como criatura para facilitar o amor dessas criaturas que somos nós a esse Deus que antes era visto só como impessoal, uma grande luz, um grande oceano de luz. Tá? Até então, né, todos os iluminados que se uniam a Deus viam Deus como uma luz impessoal. Agora Deus se tornou, além dessa dimensão impessoal, com Jesus, Deus também se tornou um Deus pessoal, que trouxe, além da sua pessoa, da sua vida, trouxe esse ensinamento que nos leva a vencer o ego, a ilusão, e nos leva ao renascimento, ao despertar do Cristo interior, que é o destino de todos nós. Tá? Outra coisa, né? O ensinamento de Jesus, ao contrário de todos os outros instrutores espirituais, todos os instrutores espirituais que alcançaram a iluminação, né, ensinaram o caminho da iluminação. Jesus não só ensinou o caminho mais direto para a iluminação, que é o caminho do amor, tá? O amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Tá? Ele, além disso, ensinou o caminho para a divinização do homem, tá? Que é a etapa subsequente à iluminação. Tá? Jesus falou, fareis coisas maiores do que eu mesmo fiz. Ou seja, está no nosso caminho, temos o poder de curar, o poder de fazer milagres. Só que isso aí não pode ser o objetivo principal, obsessão de poder. Essa é a tentação satânica. Tá? Em primeiro lugar, temos que conseguir o amor e a consciência que vem desse amor, que é o estágio da iluminação. Estando firmado, né, enraizado essa iluminação, né, esse amor em nós, aí vem a etapa seguinte, a etapa da divinização e dos poderes que vêm com essa divinização. Outra coisa importante, Jesus não criou nenhuma nova religião, ele não criou a religião cristã. Na verdade, a única religião que Jesus veio trazer é a religião do amor, que é a única e verdadeira religião. Religião que não precisa de templos, porque cada ser humano é o próprio templo do Deus desse amor. É uma religião que não precisa de rituais, porque toda ação humana deve ser um ritual de amor a Deus. Tá? É uma religião que não precisa de orações, porque toda palavra humana e toda a nossa vida deve ser uma oração de agradecimento a Deus. É uma religião também que não precisa de sacerdotes, porque todo homem e toda mulher
deve se tornar um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus. Tá? Então, essa que é a verdadeira religião que Jesus trouxe. Agora, Jesus permitiu e patrocinou, né, a criação de 2 igrejas. Ele também não criou nenhuma igreja. Tá? Ele, na verdade, ele permitiu e patrocinou a existência de 2 igrejas. A igreja de Pedro, a igreja externa, visível, que foi decaindo com o tempo e depois se subdividiu em várias outras igrejas, ortodoxa, protestante, espírita, né? E aí, isso pouca gente sabe, tá? Mas que está sendo cada vez mais revelado. Ele também patrocinou a criação da igreja invisível de João, João Evangelista, o principal e mais amado discípulo de Jesus, né? Que tem uma relação próxima com João Batista. Não é por acaso que os 2 têm João, né? O Novo Testamento começa com João, João Batista, e termina com outro João, João Evangelista. Não é por acaso isso. Então, essa igreja invisível é que teve por trás de toda a igreja visível de Pedro, que exatamente foi responsável pelo núcleo místico que impediu essa igreja de decair mais ainda. Só que essa igreja visível vai se tornar mais visível agora. Isso faz parte do plano de Deus, faz parte dessa terceira era do Espírito Santo. Muitas pessoas colocam algumas questões sobre essa questão Deus é juiz, né? Jesus, em vários momentos, fala: quem viu a mim, viu o Pai. Eu e o Pai somos um só. Jesus afirma essa identidade com o Pai, que ele e o Pai são um só. Mas ele também não fala em outras passagens, ele não faz uma distinção entre ele e o Pai, né? Não fala: Pai, perdoai a eles que não sabem o que fazem. Sim, ele faz isso. Por que ele faz isso? Isso não é uma contradição. Isso, na verdade, ele permite... O que ele está fazendo com isso? É a parte humana dele, a dimensão humana dele, que está dialogando com a parte divina dele. Tá? Deus é a dimensão impessoal de Jesus. Jesus é a dimensão pessoal de Deus. Por que ele estabelece em algumas passagens essa divisão? Para permitir, facilitar a nossa identificação com ele. Todos nós aqui ainda vivemos no ego, nessa ilusão da dualidade, da separação entre nós e Deus. Então, nesse primeiro momento, todos nós partimos dessa dualidade. Então Jesus se colocou também como se estivesse participando dessa dualidade para facilitar essa identificação com ele. Para nós, no momento seguinte, seguindo esse caminho aberto por ele, nós nos unimos com Deus. Tá? E podemos, como ele, falarmos: eu sou a luz do mundo. Tá? Esse eu sou, né, um com Deus, né, todos nós deveremos chegar a falar um dia, mas nós partimos da dualidade. Dessa separação entre nós e Deus. Tá? Continuando aqui. Num sentido profundo, toda a vida e todo o ensinamento de Jesus é um caminho iniciático para vencermos o ego e despertarmos o Cristo interior, que é o renascimento. Todos os personagens e situações da Bíblia e do Novo Testamento, especialmente, fazem parte da vida de qualquer buscador que está nesse caminho. A crucificação e a morte de Jesus simbolizam a crucificação e a morte do ego. Tá? E a ressurreição é o nascimento do Cristo interior em nós, depois dessa vitória sobre a morte, sobre o ego, conseguida pela morte do ego. Todas as dificuldades, injustiças, sofrimentos que passamos na nossa vida são formas de crucificação do nosso ego. Todos os principais personagens, né, da paixão de Cristo, Jesus, Pedro, Tomás, por exemplo, todos nós, de alguma forma, somos o traidor de Jesus. Quando nós nos fixamos no nosso ego, nós estamos traindo o nosso Cristo interior. Pedro, que negou Jesus, e em vários momentos da nossa vida, nós também negamos Jesus, né, em certas situações, né, de desespero. Tá? E como Tomás, nós também duvidamos. Tá?
Então, todos os personagens também somos parte de nós mesmos. Tá? E se nós aprendermos a ler os ensinamentos da vida de Jesus dentro dessa chave iniciática, Jesus se torna um mestre pessoal de nós. Tá? Onde ele nos ajuda a entender todas as situações da nossa vida como etapas desse caminho, tá? Da iluminação e do renascimento e da divinização. Um dos principais passagens do Evangelho que melhor sintetiza esse caminho é o Sermão da Montanha. Esse Sermão da Montanha é uma das melhores sínteses do ensinamento de Jesus. Tudo ali que está escrito ali são formas para vencermos o ego. O amor que dá mais daquilo que é pedido a nós, né? O perdão, né, até os nossos inimigos, a oferecer a outra face. Isso aí não é sinônimo de fraqueza, não. Pelo contrário, ao oferecermos outra face, é uma forma de vencermos o ego, a não darmos o poder do outro de determinarmos aquilo que nós fazemos. Sempre que a gente reage a uma ofensa, a uma injustiça, o outro está tendo poder sobre nós. Jesus nos dá essa chave, né, de não responder, não reagir. Não reagir. Tá? Isso nos dá o poder do amor de vencer aquele que nos ofende e até mesmo transformar o inimigo em amigo. Como o Padre Sebastião fala, né? Fazei dos meus inimigos, faço dos meus inimigos cordas no meu coração. O Padre Sebastião realmente compreendeu o significado profundo do ensinamento de Jesus. Tá? Para terminar, né, qual é a importância então de nós amarmos Jesus? Né? Ao amarmos Jesus, o que está acontecendo nisso? Né? É o amor divino que existe em nós, que está se encontrando com o amor divino que existe fora de nós. É aquela figura, né, da cobra que morde o próprio rabo. Né? É o círculo que se fecha. Então, quem consegue realizar esse amor verdadeiro a Jesus está fazendo essa união do amor divino que está em nós com o amor divino que está fora de nós, personificado na pessoa de Jesus. Lembrando que a ayahuasca, o daime, é um dos principais instrumentos e presentes que esse Jesus Deus nos deu à humanidade para ajudar, para acelerar esse reencontro com Ele mesmo, né? Com esse caminho da salvação, da iluminação e da divinização. Lembrando, tá, antes de terminar, que 2030 é uma data muito importante. 2030 vai fazer 2000 anos do início da missão de Jesus aqui na Terra e, ao mesmo tempo, 100 anos do início da doutrina, né, do Santo Daime pelo Mestre Irineu. Nos preparemos, então, para essa data. Essa data pode acontecer muita coisa, vai acontecer muita coisa. Né? É a concretização da segunda vinda de Jesus, né? Pode haver a grande separação entre o joio e o trigo. Né? Não nos importemos em estarmos encarnados, nos importemos em alcançar esse renascimento que é possibilitado, né, pelo ensinamento de Jesus e mais ainda com essa sagrada bebida que é o Santo Daime. Espero vocês nos nossos próximos encontros. Convido vocês a conhecerem meu canal do YouTube, Cláudio Igreja Invisível. Né? Tenho vídeos que são gratuitos, tem vídeos que estão fechados, que são os cursos que eu ofereço. Né? O curso para uma nova forma de ver e fazer política, né? Onde eu demonstro como é a única forma de um cristão realmente fazer política fora desse discurso de ódios, fora dessas polarizações. E tem o curso Despertando o Amor, né? Onde eu dou várias dicas, né, para nós despertarmos esse amor que nós temos e somos. Né? E tem o meu Facebook, Cláudio José Miranda. Então, obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.